Nós vamos orar agora, vamos ficar em pé para agradecer ao Senhor por esse momento simbólico, tão especial nessa noite, em que nós estamos celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Eu quero que você agora possa meditar, pensar que isso foi um momento histórico. Realmente nós não temos a noção do que realmente eles viveram, mas graças à sua, diríamos assim, a sua posição, a sua dedicação a Deus, hoje nós temos liberdade e agradecemos por isso. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós te somos gratos, Senhor, nesse momento, por tudo que aconteceu. Faz 500 anos, ó Deus, que Tu levantaste homens, Senhor, que pudessem se levantar, ó Pai, e proclamar e trazer de volta a Cristo Jesus para o centro, Senhor, do Evangelho. E nós te glorificamos por causa disso. Nos colocamos agora nas Tuas santas mãos, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui para dar início na conferência missionária hoje, que tem um tema muito especial, que é a Reforma Protestante, o aniversário da Reforma Protestante. É um momento histórico. Comentaristas falam que esse evento dividiu o mundo, e nós estamos aqui para comemorar esse evento, e graças aos grandes reformadores, não só a Lutero, mas tantos outros que tiveram antes dele, nós podemos estar aqui louvando ao Senhor e com a palavra. E como ele disse, uma das solas que são, para mim, é uma das mais importantes, que é: a tua palavra é a verdade, né? Só a palavra, só a palavra. Então, glorificamos a Deus. Queria convidar todos a abrir a palavra de Deus aí em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Esse é o tema, né, da nossa conferência este ano. Amém? Amém. Todas as escrituras, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. Meus irmãos, queremos agradecer pela presença de todos, agradecer pela presença dos convidados, daqueles que estão visitando a nossa igreja, e nós vamos dar início a essa, ou melhor, nós já demos início e vamos dar continuidade. Glória a Deus, amém. Amém. Vamos, antes de se assentar, vamos agradecer a Deus pelas ofertas. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos te glorificar, Senhor, por esse momento que estamos aqui, ó Deus, em tua casa, Senhor, te louvando, te adorando, Senhor, exaltando o teu santo nome, Senhor, e comemorando, ó Deus, este dia, Senhor, este dia, ó Deus, tão primoroso, tão importante para a vida, para a tua igreja, Senhor. Esses 500 anos onde a igreja, Senhor, tomou um novo rumo, Senhor, onde a igreja se voltou para a palavra, para a tua palavra, Senhor. Pai, nós te glorificamos, te agradecemos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor, que foram depositadas aqui em tua casa, Senhor. Que tu possas dar a direção, Senhor, que tu possas abençoar, Senhor, que tu possas multiplicar, Senhor, e que ela seja, ó Deus, empregada, Senhor, investida, Senhor, tão somente na tua obra, Senhor, para o crescimento do teu reino, Senhor. Abençoa, Senhor, os líderes da igreja, todos aqueles que estão, ó Deus, que irão, ó Deus, dar destino, Senhor, a esses recursos, ó Pai. Ó Deus, e que seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Abençoa todos aqueles que ofertaram, Senhor. Abençoa a todos aqueles que se dispuseram, Senhor, a te ofertar, Senhor. A ofertar na tua casa, ó Pai. E abençoa também, ó Deus, aqueles que não puderam, Senhor, ofertar, ó Deus. Que nesse momento tem passado por situações de dificuldade, falta de emprego. Então que tu possa ser, ó Deus, o Deus supridor, Senhor, de cada um, ó Deus, que está aqui presente, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, meus irmãos. Nós vamos continuar aqui louvando, chamamos aqui o quarteto, né, o quarteto feminino da nossa igreja. Perdão, dessa vez vai ser o masculino. Som. Ei. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Ei, som. Oi, som. Nós iremos ver o que João viu de Deus na cidade santa. Verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Sim, eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Sim, verão, tudo belo que lá tem. Bem melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, e a terra mostra o seu lamento. Virá, nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém? Sim, eu vou, sim, tu vais para Jerusalém. Sim, verão, tudo que lá tem. Bem melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais, eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Queria chamar o pastor Eli. Nesse momento nós vamos o nosso preletor dessa noite. Para mim é um grande privilégio poder apresentar o pastor Eli. O pastor Eli é o meu pastor, foi que me batizou. E assim, hoje o que eu sou como pastor, muita inspiração eu recebi desse homem aqui. Então, para mim hoje é um momento de grande alegria tê-lo aqui, depois de tantos anos, né? A gente sempre se comunica, eu sei onde sempre ele está, porque eu oro por ele, ele ora por mim. E então, isso tem sido para mim um grande privilégio. E hoje, tê-lo aqui na minha igreja como preletor, num momento tão significativo como os 500 anos da Reforma Protestante. Pastor Eli, está na sua casa. Deus lhe abençoe. Boa noite. Graça e paz. É com muito prazer que eu chego à igreja do Nazareno Recife pela primeira vez. Eu tenho estado na Nazareno Campinas com o pastor Val Açoras, tanto a Guiar, tenho pregado lá, como também na do Flávio, um pouquinho do lado de cá, na Dom Pedro.
e hoje com prazer chego a você. Tenho estado na maratona falando sobre a reforma protestante em vários lugares. Antes de ontem, em São Paulo, tivemos um grande evento. Eu tive o privilégio de ser o orador falando sobre a reforma do século XVI. E eu espero que hoje, amanhã e depois de amanhã nós cresçamos muito. Amém? O meu tempo é exíguo, eu geralmente falo de 8 a 10 horas. É verdade. Pego sábado pela manhã e vou até sábado à noite num tema desse. E vou tentar colocar dentro de 40 minutos a 50 minutos essa primeira palestra, que é a pré-reforma. Amanhã, a reforma. Depois de amanhã, a pós-reforma. As lições da reforma do século XVI. É claro que eu sei que eu tenho um público heterogêneo. Eu leciono na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e quando eu falo sobre qualquer tema, eu falo para todos daquela turma do 4º ano, do 3º ano, do 2º ano. São todos eles classificados da mesma forma, porque da mesma turma. Mas aqui eu tenho crianças, eu tenho adultos, eu tenho jovens universitários, secundaristas, eu tenho profissionais mais afeitos ao trabalho, outros aposentados. Eu tenho um grupo muito heterogêneo. Vou tentar, da forma mais objetiva, ser simples, mas ser sério. Amém? Agora eu vou precisar de algumas coisas. Como a matéria é muito delicada e é muito bonita, eu vou precisar total silêncio. Tá certo? Então eu vou pedir que quem está sentado não se levante mais. Quem está em pé, os introdutores, não deixem mais se movimentar, a não ser nos últimos bancos. Se vier aqui para frente, vai trazer dificuldade para o orador e vai também transferir os olhos dos demais para a roupa, para o cabelo, o que for. Eu quero que você entre comigo, porque o tema é complexo e é longo, e vou tentar enxugá-lo ao máximo. Eu trouxe de São Paulo 2 livros que serão muito bons para você, linkados no espírito da reforma. O primeiro é Nos Caminhos de Deus. Quando Lutero ensejou as teses ali em Wittenberg, uma cidade pequena da Alemanha, nos anos 1517, na verdade a grande busca dele era pelos caminhos de Deus. A luta dele era que a Igreja Católica Apostólica Romana, que era a igreja de então cristã, se encontrasse com esses caminhos. Ele percebia que essa igreja estava fora do foco. E veremos isso hoje na pré-reforma. Ele havia lido Romanos capítulo 1, verso 17. O justo viverá pela fé. Podem repetir? O justo. Mais uma vez. E ele estava fascinado com isso. O que ele queria não era uma outra igreja, certamente não. Não queria dividir a igreja cristã de então, que era católica apostólica romana, essa igreja cristã, desde os anos, o 4º século, eu estou falando agora do século XVI, eu tenho alguns aqui de história, entenderão mais facilmente a minha palavra. Eu tenho formação em história na área de filosofia com concentração em história. É claro que os de história aqui entenderão com mais facilidade. Os demais eu quero ser de tal forma que chegue ao seu coração com essa palavra, que enseja você estar amanhã à noite para a gente caminhar junto. Dr. Henry Blackaby e Richard Blackaby produziram o livro Os Caminhos de Deus. Quem são esses autores? Escreva os nomes, vão hoje à noite para a internet, vão para o Google e coloque lá Richard Blackaby, B-L-A-C-K-B-Y-E, Blackaby. Ele é o autor do musical Experiência com Deus, que ganhou agora a classificação de melhor musical dos últimos 100 anos. Eu estava pregando em Tampa, na Flórida, há 4 meses, e quando fui dormir, vi na televisão ele recebendo o prêmio de melhor musical dos últimos 100 anos. É desse musical que você tem, abre os olhos do meu coração, eu quero ver. A gente pode não lembrar do musical, Experiência com Deus, Experience of God, mas esse é o autor, Richard Blackaby. Trouxe para você o prefácio para a língua portuguesa meu, da editora Lifeway, que é a maior editora evangélica do mundo. Comprou a Zodervan nos Estados Unidos, e essa
essa grande editora que nós temos no Brasil. Eu tenho o privilégio de ser do conselho editorial deles. Segunda coisa que marcou a vida de Lutero, e esta semana é a semana da celebração dos 500 anos, é uma liderança espiritual. Fazer da igreja não um modelo administrativo secular, mas qual é o padrão de Deus para que ela seja uma igreja conforme o Novo Testamento. Eu sei que eu vou incomodar alguns aqui, vou ficar muito feliz. Tenho feito isso no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Paraná, toda parte. Semana que vem no Rio de Janeiro, a semana seguinte no Paraná, não tenho nenhum problema. Faço questão de incomodar. Se a verdade nos incomode, que ela hoje à noite nos incomode. Amém? Não vim aqui para alimentar o status quo. Não vim aqui para que a gente de repente se sinta bonzinho o que for. Eu vim para que nós reflitamos, que nós pensemos e que nós reflexionemos sobre esse evangelho que te fez sair hoje à noite de casa, mulheres trocarem de roupa, virem para cá, os homens também direto do trabalho, não sei como, se assentaram, cantaram, e aí? A fé cristã não é um hiato ao processo inteligente. Ser cristão não significa uma queda na capacidade intelectiva, nem queda na capacidade reflexiva, não. Um culto não é um hiato ao processo inteligente. O culto é um grande momento de homens crendo no Deus vivo. Amém? Nosso Deus é vivo. Paulo disse, eu sei em quem eu tenho. Eu sei. Saber, nem o réptil sabe, nem o batraco sabe, nem o golfinho sabe, nem o seu cachorrinho sabe. Só quem sabe é o homem. Saber significa domínio do passado, então eu extraio lições, estabelecimento do presente em valores, produto do passado, e sonhos, goals, metas para o futuro. Isso é saber, um verbo apenas facultado ao ser humano que aqui está. E a fé cristã é uma fé inteligente e exige que nós reflexionemos. Eu quero fazer isso com você hoje à noite. Outra vez, trazendo um abraço do pastor Aguiar Vavassouras, Flávio Vavassouras, prazer ser apresentado pelo meu querido Rolando, que eu tive o privilégio de batizar, quando ele veio ao Brasil, de Costa Rica. Que bendición, hermano, que bueno verte hoje aqui, como pastor, nosso pastor, que bendición. E também vem um nosso pastor lá do Congo, tem pregado lá na capital, na República do Congo, e também em Angola, ali vizinho, na cidade de Uige, que é a fronteira com o Congo. Liderança espiritual, o prefácio também é meu para a língua portuguesa, eu tenho prazer lá fora em autografar para você. Eu trouxe um número limitado deles, mas a saída, lembre-se 3 coisas. O livro é necessário, ele faz diferença, tanto é que você tem o Novo Testamento, por isso está aqui. Ninguém estaria aqui hoje à noite não houvessem os livros do Novo Testamento. Não há livros quaisquer de historiadores, alusivamente a Jesus, que nos façam entender o caráter histórico de Jesus. Só o Novo Testamento. Nem Flávio Josefo, nem Irineu, que são escritores do segundo século, têm o poder do Novo Testamento. Por quê? Porque são do segundo século. E os livros do Novo Testamento todos são do primeiro século. Então são esses livros escritos que um dia eu conheci em você e nos convertemos a Jesus pelo texto escrito, e aqui nós estamos com a Bíblia na mão, com o tablet na mão, porque é um texto escrito. Então o texto escrito é necessário, fundamentalmente necessário. Os mais próximos a mim, que receberam fotos, Betinha, que é muito querida, também Nauri, que é muito especial, o pastor. Antes de ontem eu pregava, eu sou membro da Academia Evangélica de Letras de São Paulo, e pregava com minha toga da Academia de Letras em São Paulo, e ali eu dizia para eles, dou graças a Deus pela necessidade do texto escrito, por isso estamos aqui, amém? Segundo, Lutero, quando pega o texto hebraico, o texto grego, ele era doutor em grego, doutor em hebraico, como monge católico, e também conhecia os textos, é claro, da Vulgata. Naquela época havia 7 textos da Vulgata, que é o texto do latim, e quando ele vai sequestrado, entre aspas, pelos amigos, pelo rei, para ser protegido,
ele pega os textos da Vulgata, os textos do grego, os textos do hebraico e traduz todo o Novo Testamento, depois toda a Bíblia, rapidamente, coisa de 5 anos o máximo, porque em 1524 ele já tinha os textos traduzidos. Você se lembra que a fixação das teses dele foi em 1517. Então foi uma obra rápida, demais e fantástica. E eu trouxe a minha Bíblia de Lutero, que eu ganhei da Sociedade Bíblica do Brasil, quando ela foi lançada em São Paulo. Eu preguei na oportunidade do lançamento dessa Bíblia. Amanhã eu quero usá-la também com você. A liderança dele foi efetivamente uma liderança espiritual. A visão dele era o retorno à Bíblia. Esses 2 livros do Blackaby também. Não trouxe livraria para você. Eu trouxe uma seleção de 2 bons livros do Blackaby para você lê-los e ser muito abençoado nesse período da reforma. Primeiro, é necessário. Segundo, é urgente. Quem lê hoje, atualiza-se hoje para fazer diferença na educação dos seus filhos, no relacionamento com a esposa, na escola bíblica dominical, na visão de Bíblia e o que for. Terceiro, é escasso. Amanhã você quer comprar um livro, já não tem mais. Então, abebere-se de gluta, alimente-se do que há de melhor, que hoje forma nossa mentalidade, nos capacita a ser pessoas ilustradas para dizer ao mundo, como diz a Bíblia, a razão da esperança que há em nós. Amém? Muito bem. Só dizer uma coisa para você. Eu falei na cidade de Vitória do Xingu, lá no Pará. Era o Congresso da Juventude Batista do Sul do Pará. E aqueles barcos chegando com índios para passarem 4 dias conosco no início desse ano. O que mais me admirou é que eles traziam pouco dinheiro. E quando eu fui autografar os livros, como vou fazer aqui, a saída hoje, a fila era imensa deles, dos que vieram naqueles barcos só de índios. Ali é o Rio Xingu, e ali é eminentemente de uma grande concentração de índios. E meus irmãos, aqui uma noite missionária, são 3 dias missionários, e falar Lutero, eu fico contente porque é eminentemente missionário. Os índios estavam todos naquela fila. Então eu perguntei, mas vocês todos estão aqui? Mas não é hora do almoço? E o índio disse, pastor, nós resolvemos não comer esses 3 dias. O dinheiro que nós trouxemos não dá para comer e comprar livro. Então nós tivemos uma reunião e resolvemos que nós compraríamos livros para mudar a nossa cabeça de índios em nossas tribos. Amém? Eu, hein? Você se acostumou com um pão e não dá valor? Você não tem a menor ideia. Não sei quem percebeu que o dirigente do nosso culto falou assim hoje. Não sei os lugares do mundo, como é que vivem quando há perseguição, como é que lidam. Eu estava ali dizendo, fala Senhor, fala, porque esse auditório não tem a menor ideia. Eu fui preso em Moçambique, porque eles achavam que eu era agente do governo da África do Sul, entrando ali na época da guerra, quando a África do Sul apoiava os Estados Unidos, alimentando as armas em Moçambique. 2 dias depois, eu estava solto. Sabe por quê? Porque não tinha por que me prender. Mas eu entendi, prender por quê? E quando a mim me soltaram, Deus fez uma revolução. Mais de 400 pessoas se converteram em 15 dias em Moçambique. Imagina os países que são tão opressos. Você vai a Singapura, 93% da cidade do país, que é pequeno, é só de evangélicos. Há uma ponte, atravessou a pé, a ponte do lado de lá é Malásia. A Malásia, se você abrir a boca e disser o nome de Jesus, do outro lado da ponte, você vai para um pilotão para ser morto. É proibido na Constituição da Malásia falar o nome de Jesus. Os senhores estão num congresso de missões. Eu espero em nome de Jesus que ninguém veja aqui. Senta, filhinha, senta. Isso, obrigado. Todo mundo sentadinho. Obrigado. Não andem não. Eu quero pedir aos introdutores para me ajudarem nisso. Tá certo? Quem é da introdução aí atrás? Então, filhinha, se você não me ajudar, eu vou te ajudar aí. É fácil. A pessoa introduz, não, senta aqui atrás e senta. Tá certo? Perceberam como atrapalha o orador? E eu não quero em nada, apenas por desencargo de consciência, chegar agora no Recife, como chegou hoje à noite, trazer a mensagem embora. Eu queria que Papai do Céu falasse ao seu coração. Amém? Então, estou indo muito sério com você
hoje à noite. Muito bem. Lembra, para falar sobre a reforma que agora completa 500 anos, há 2 anos eu fui entender por que a igreja romana, e aqui que é católico, não fica bravo comigo, eu sou cientista. Cientista da religião, e o meu curso de ciência da religião é católica. Fiz questão de que fosse a católica São Paulo, exatamente para que eu falasse como cientista, e não como mero atirador. Não tenho nada. Falar em tese aqui. E o que eu falar, você vai para o Google e verifica nos autores todos que não tem nada a ver com cristãos evangélicos ou protestantes. Mas eu fui tentar entender por que a Igreja Católica Apostólica Romana construiu essa mega sede em Roma. Por que isso? A ponto de dar uma dimensão às indulgências, que levantasse recurso com perdão de pecados que ainda não haviam sido cometidos, por 1 mês, 2 meses, 10 anos, para o resto da vida, se o dinheiro era em ouro. Eu fui tentar entender. Quando eu lia em São Paulo acerca de Duomo é a grande catedral de Milano, que fica ali pertinho, 1 hora, no máximo 1 hora de Roma, a cidade de Milão, ou Milana. Fui lá conhecer a catedral de Duomo. Ela foi construída durante mais de 300 anos. Isto é, gerações e gerações e gerações morreram, enquanto semanalmente, homens, mulheres, crianças, todo mundo colocava todo o seu dinheiro para a construção de uma catedral que nunca conheceram. O Brasil tem 500 anos, estou falando de uma catedral que levaram 300 anos para construírem. E quando o Papa Leão X viu o tamanho megalomaníaco da Catedral de Duomo, o que ele fez? Ele tomou uma decisão. E a decisão dele era a seguinte: teremos de fazer uma sede para o papado, aqui em Roma, Casa de São Pedro, que seja maior que a de Duomo. Nós não podemos ter uma sede menor que esta igreja aqui perto. Eu fui até lá fazer a pesquisa, estudar naquela catedral. É algo monumental, mas ela gerou tanta vaidade que você sabe o que são indulgências, que amanhã um pouco melhor nós trabalharemos. Então vamos pegar. O que é cristianismo? Cristianismo é o ensino das verdades de Jesus, que postas em práticas por discipulado, fazem homens e mulheres segundo o seu padrão. Isso é cristianismo. A Igreja Nazareno tem um privilégio imenso. Às vezes, quando eu prego em Campinas, eu digo isso para eles: vocês têm um privilégio muito grande, carregar no nome da igreja o nome do Nazareno, o nome de Jesus. É muito privilégio, é muito bom. E me sinto em casa ali, como estou aqui também em casa, e vejo vários amigos meus da Rua Imperial, de outras igrejas, de outras épocas. Eu fui pastor aqui 5 anos e pouco em Recife, e guardo muitas boas lembranças da época em que eu batizo o meu querido pastor e Betinha. Nauri também batizei você, não? Nauri, Betinha, essa gente muito amada minha. Então guarda, esse evangelho nasce em Jesus. Guarda, para que ele nascesse como nasceu, primeiro Deus prometeu Jesus. Eu quero facultar a qualquer pessoa que tenha qualquer pergunta, pode interromper-me. Você dirá para mim que você está levando a sério que a gente está conversando. Pastor Eli, não entendi. Não há problema. Eu prefiro que tenhamos aqui uma aula e um bate-papo, a uma pregação monologal, que de repente você tenha dúvidas e saia com elas e não cresça. Pode ficar à vontade, tá certo? Em qualquer ponto da palavra de pré-reforma de hoje à noite. Por que reforma? Reformar é trazer à forma aquilo que teve forma e perdeu a forma, e que se deformou. Isso é reformar. Qual era a forma inicial? Quando Deus manda Jesus vir ao mundo, ele vem para que ninguém tivesse dúvidas que era o Filho de Deus. Quando ele nasce lá em Belém, os anjos, numa revoada, aparecem nos céus entre Belém e Jerusalém, e eles cantam assim: hoje, na cidade de Davi. Por que Davi? Porque o Salvador viria da linhagem de Davi. Por isso que o livro de Mateus é escrito a partir da progênie de Jesus, de Davi, ou da genealogia de Davi, para que os judeus soubessem que aquele era o Cristo, aquele Jesus era o Cristo. Guarda isso.
O único livro escrito em hebraico do Novo Testamento é o livro de Mateus. Todos os demais são escritos em grego, que era a língua vigente. Não era a língua do poder helênico, porque o poder helênico havia caído 200 anos antes de Jesus, quando o Império Romano em seu estabelecimento. Mas mantinha-se pelo poder da língua a vigência do uso dela, a língua grega. Os romanos nunca conseguiram colocar o latim e hoje ninguém fala latim. Muito bem. Então ele vem. Mas como saberem que era Jesus? Para que não aparecesse um menino como qualquer outro menino, ele nasce e a Bíblia diz que surge uma estrela no céu. E todo mundo viu a estrela. E magos que eram lá da Malásia ou lá da China saíram, vieram por aquele caminho todo que você conhece, os grandes caminhos que vêm subindo até a Península Arábica, buscar conhecer o que é nascido o rei dos judeus. Ora, quem disse para eles que nasceu o rei dos judeus? O rei dos judeus era Herodes, como de fato Herodes ficou tão bravo que quis adorar, e Deus então livrou que eles voltassem por Herodes para dizer onde estava o menino. E ele bravo matou todos os meninos. Porque aí garantia que morreu aquele que disseram que era nascido rei. Não, se eu morrer, os reis serão meus filhos, como de fato foram. Quando Jesus morreu na cruz, 3 anos depois do seu início de ministério, quem era o Herodes era o Antipas, era um dos filhos dele. Era isso que ele queria, que a linhagem de Herodes prevalecesse. Muito bem. Então ninguém teve dúvida, nasceu Jesus. Agora, que fenômeno! Jesus nasce, Deus fazendo em plena noite e dia. Surge uma estrela que brilha e aponta para aquele garoto. Este é o meu filho, disse um dia Deus, quando Jesus inicia o seu ministério. Meu filho que eu amo. E ali os anjos cantavam, na cidade de Davi nasceu o Salvador Soteros. Nasceu o Salvador, que é Cristos. Aí sim, é um título. Jesus é um nome, Cristo não é nome. Cristo é título. O Cristo, ou o Messias, ou Mashiach, em hebraico, que os gregos traduziam por Christos, que Pedro vai dizer 2 vezes, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós não temos para quem ir. João capítulo 8, mas também Pedro vai dizer, lá na península de Cesareia, quando Jesus se reúne com eles e pergunta, que dizem os homens por aí, quem eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo. Temos visto e conhecido que tu és Jesus, o prometido, o Messias. Olha a igreja do Nazareno e visitantes aqui presentes, que riqueza para todos nós. Perguntam-lhes, nós estamos sendo capazes de responder na Universidade Federal de Pernambuco, na Rural de Pernambuco, ou nas demais universidades católicas de Pernambuco, as razões da nossa fé? Lembra uma coisa, eu amo cantar, sem dúvida, mas quando você canta, você fala, te amo Jesus. Eu amo orar, mas quando eu oro, eu falo, Senhor, me perdoa, obrigado. Mas quando eu abro a palavra, Deus fala. E aí muda. É o texto escrito que muda o meu naipe de compromisso cristão. Por isso que Jesus vai dizer, errais não conhecendo as Escrituras. Elas em mim testificam. Diz isso aos fariseus e publicanos, fariseus e saduceus, mas também, ressurreto, ele fala, e a Escritura que fala acerca de mim, referindo-se aos textos proféticos de o Velho Testamento. Muito bem, então Jesus vem, vive aqui, ensina aqui, prega aqui, cura aqui, ninguém teve dúvidas, e daí ele morre na cruz em nosso lugar. Mas durante os 3 anos, ele tirou 12 homens e disse, vocês vão andar comigo, vocês vão conhecer comigo o que é uma fé além do conceito mediano de fé. Vocês vão andar comigo, para que vocês conheçam um poder que é além do poder médio. E eles viram Jesus chegar para aquela pedra, saindo lá de Jericó, subindo até Betânia, e quando chega lá, fala assim, Lázaro, para que saibam que eu vim a partir de Deus, sai para fora. De repente, aquele homem que houvera morrido há 4 dias, feito já putrefato, sim, vê-se o desenrolar daquela fita no seu corpo, opa, solta, que era da cultura deles, colocar toda aquela fita, e ele sai, e todo mundo chora, eu imagino, e grita,
E os discípulos viam o poder daquele homem. Lá no mar da Galileia, Jesus está cansado e diz para eles: vamos atravessar até Cafarnaum, eu quero dormir em casa. Cafarnaum era uma espécie de quartel-general de Jesus. Eles estavam lá do lado de lá. Tiberíades: vamos sim, mas Jesus, essa época é perigosa. Aquela época era muito perigosa, como até hoje, a época do mundo, que é muito perigoso virar para o lado de lá. Mas Jesus falou: quero ir para casa dormir em Cafarnaum. No meio do caminho, Jesus ressonava. E os discípulos perceberam que a água entrava no barco. E quando eles percebem que morreriam, disseram um para o outro: só tem um jeito, acordá-lo. A água entrando, a gente morrendo e ele dormindo. Aí vão lá: Senhor, desculpa aí, a gente sabe que você está cansado, olha o que está acontecendo. E ele se levanta e olha para os ventos. Senhores e senhoras desse congresso missionário, ele olha para o vento e diz: ventinho, vamos dar um tempo, meu velho. De 1 a 1 eu vou contar. 1, parou tudo. E os discípulos olhando um para o outro disseram: caramba, já vimos de tudo com ele, mas quem é este que até os ventos obedecem a voz? Conheceram um poder além do mediano, uma fé além da mediana, uma esperança além de mediana. Meus senhores, membros dessa igreja, é assim que a fé cristã começa. 3 anos de uma escola teológica, ao vivo, direto, Jesus e eles, acordando juntos, comendo se houvesse comida, dormindo, andando, descansando. Que parada, 3 anos. Até que agora, mora na cruz, e quando ressurge, ele diz: todo poder me é dado nos céus e na terra, agora vocês vão e façam discípulos. Durante muito tempo, a nossa hermenêutica de Bíblia trouxe uma excrescência, que é ir de pregar o evangelho, porque o texto manda fazer discípulos pregando, mas primeiro discipulando. Eu tenho que preparar pessoas para serem como Jesus. E as pessoas que são como Jesus são pessoas comuns como você e eu, mas que criam outro vínculo. Assim começa essa obra. Quando Jesus morre na cruz e é assunto aos céus, o evangelho passa 40 anos de perseguição. A primeira perseguição é religiosa. Sabe por quê? Porque até ali os judeus gostavam de olhar para Jesus e vê-lo dentro do templo. Foi lá dentro do templo de Herodes, chamado de Neemias Esté, mas Herodes ampliou para parecer com o templo original de Salomão, que ele olhou na festa dos candelabros, ele olhou para um lado, olhou para o outro, e vendo aqueles focos de luz, ele falou: eu sou a luz do mundo. Todo mundo parou, olhou para ele: uau, o que é isso? Aí ele continuou: quem crê em mim não andará mais em trevas, porque eu sou a luz. Naquele momento da festa dos candelabros dentro do templo. Mas agora ele morreu, ele não pode mais ser amado pelos judeus que esperavam um Messias diferente. Tanto mataram Jesus e puseram na cruz Rei dos Reis, em hebraico também, em grego e em latim. Por quê? Porque eles queriam um Messias político e não um Messias como Jesus, que morre numa cruz, na ignomínia da cruz, na vergonha da cruz. Aí eles proibiram que os cristãos entrassem no templo. Tanto que quando você lê Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles todos os dias no pátio do templo oravam, cantavam, glorificavam a Deus e mantinham-se firmes na doutrina dos apóstolos. Guarde isso. Na doutrina dos apóstolos. Foi o grande gancho lá no 4º século para que os reformadores, para que os que criam como Constantino, no estabelecimento do braço político dos romanos, na fé cristã, estabelecesse a igreja. Então a igreja, na doutrina dos apóstolos. Pode dizer comigo? Na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Aquilo que Jesus ensinou e deixou para os apóstolos. E de fato eles levaram todo o século. Lembra? Aquela mulher que um dia disse assim: que papo é esse? Estou ouvindo em Jesus, isso era subindo para Jerusalém. Estou ouvindo que ele vai estabelecer o reino dele. Eu quero um lugar para os meus filhos.
E eles, os filhos, Tiago e João, disseram: mãe, para com isso, é mico. Eu vou falar com eles. Vocês são meus filhos. Eu não vou deixar barato. Não dei filhos ao mundo para passar 3 anos andando com um homem desse. De repente, não teve um ministro lá direito e um ministro lá de esquerda. Eu quero. Mãe, para com isso. Eu vou lá. E ela deu 2 passos à frente. Diz a Bíblia que ela encostou em Jesus, falou: nesse reino que você fala, eu quero um lugar para meu filho lá direito e o outro lá de esquerda. Eles são teus auxiliares. Jesus disse: ó, conta comigo, fica tranquila que eles serão. Como de fato foram. Tiago morreu no ano 44. João no ano 96. Já centenário ele vai morrer. E aí morre o último dos apóstolos. Agora guarde bem. Até os anos 45, até quase 50, perseguição religiosa. Os judeus odiavam a ideia dos cristãos falando que o Messias era Jesus. Ok. Um fato novo surge então nos anos 50. Roma estabelece no lugar de Calígula um imperador chamado Nero. Roma era o poder do mundo, mandava no mundo todo. E Israel estava debaixo do poder romano. E os Herodes, pai e filhos, estavam sob o domínio deles. Guarde bem. Nero era um maluco, tão maluco que chegou a matar a mãe dele. Imagina um ser humano mandar matar a mãe. Ele matou a própria mãe. E um dia, bêbado, desvairado, sem vergonha, ele mandou queimar a cidade de Roma, que era um brinco à época, uma das cidades mais lindas do mundo. Estou falando aí nos anos 54. Manda queimar Roma. Quando passa o efeito das drogas, da cana 51, pesada, que ele tomou aqui de Vitória Santo Antão, diz a história que ele foi dar uma volta em Roma para ver o que sobrou. Sobraram 4 bairros. Dos 4, havia a grande maioria de concentração de cristãos e de judeus. Aí ele falou: eles mataram, eles queimaram, eles são culpados. E começa a perseguição agora política. Tudo bem até aqui? Até 50, perseguição religiosa. Muito bem. Da agora em diante começa a política. E aí vai. Você vai estudar todos os imperadores. Na época de João, já 85, 86, assume Domiciano, que foi chamado o segundo Nero, de tão violento que ele era. O segundo Nero. E é ele que manda João ir para a ilha de Patmos. Quando você estuda a história geral, estuda a história bíblica, com João indo confinado em Patmos, você vai entender então a violência desse homem. Ele vai lá, pensou que destruiria João, mas que nada, porque foi lá que o Espírito ressurreto disse para ele: escreve. Perceber o valor do texto? Escreve. E ele escreveu a bênção do livro que até hoje pessoas tiram doutorado, mestrado e não conhecem coisa nenhuma, que é o texto de Apocalipse. A riqueza do texto de Apocalipse. Entra no 2º século. 2º século você não tem mais nada com a Bíblia. Sabe por quê? Porque todos os livros que mais adiante formaram o cânon chamado Novo Testamento, todos foram escritos no 1º século. Alguém pode olhar para mim agora e perguntar: pastor, qual é a importância disso? Total. Quer dizer que do primeiro livro escrito ao último livro, que um dia foram para o cânon, no 5º século, do Novo Testamento, 5º século, final dos anos 400, todos eles foram escritos na época do 1º século, na época em que havia apóstolos do mundo. Morreu o último apóstolo, que é João. Nunca mais outro livro pretendeu-se incluir na lista dos livros que foram para o cânon do Novo Testamento. Qualquer pergunta? Então vamos lá. 2º século, Adriano, Trajano. Você tem grandes imperadores, mas tem grandes homens violentos. E o evangelho crescendo. Sabe por que crescia? Porque homens e mulheres tinham descoberto que o cristianismo não era uma religião. Jesus não fundou nenhuma religião. Vou voltar a dizer. Quem quiser escrever, escreva. Jesus não veio ao mundo organizar, fundar nenhuma religião. Cristãos, pela primeira vez, vai surgir no final do livro de Atos, esse nome. Cristianismo, nenhuma vez no Novo Testamento. Mas os cristãos se organizaram e começaram a amar Jesus, os ensinos que os apóstolos deixavam e passavam. A essa altura, no 2º século, como é que eles eram cristãos se não havia Novo Testamento? O que é que acham aqui?
Todo o segundo século, os cristãos se espalharam e foram chegando por toda a Ásia Menor e parte da África, que a gente chama de Cartago, chama Cairo, chama também Alexandria. Por quê? Pode dizer? As cartas, o que mais? Sim, as cartas, mas só as cartas? Todos os livros que amanhã seriam o Novo Testamento já haviam sido escritos. Portanto, em todo o mundo chegava um livro aqui, um livro acolá. À época, segundo século, terceiro, haviam 5 livros de João. Lá adiante, no 5º século, eles fizeram no cânon a escolha de 1 para Evangelho. Descartaram 4, porque 1 era mais completo, e graças a Deus o livro de João, do nosso cânon, é muito bom. O livro as cartas aos Coríntios, havia 4. Quem lê 1 Coríntios, o Paulo diz assim, e aquela carta que já vos escrevi, 1 Coríntios faz citação a uma carta que a gente não conhece. Porque lá no cânon, quando foram colecionar, descartaram 2, porque essas 2 eram completas. Chamaram uma primeira aos Coríntios, a outra segunda aos Coríntios, segunda carta. Perceberam? Segundo século, irmãos e irmãs inteligentes, cristãos inteligentes aqui presentes, segundo século, terceiro século, todo aquele povo em todo o mundo conhecia Jesus. O evangelho chegava em todo o império romano, todo, sem ter Zap, sem ter Facebook, sem ter Instagram. Chegou em todo canto. A Bíblia diz que chegavam aqueles que estavam revolucionando o mundo, virando o mundo de cabeça para baixo. Traziam a mensagem de vida que caía na graça de todo o povo. Jerusalém inteira se converte a Jesus. Pequenos grupos em todo canto. Mais ainda, não houve um templo construído no 1º século. Acha pouco? Então vou dizer mais. Não houve um templo cristão construído no 2º século. Está achando pouco? Não houve um templo cristão construído no 3º século. Toda a igreja cristã vivia nas casas. Todas as igrejas que Paulo organizou foi nas casas. Não havia um templo. Só no 4º século é que começa os templos. Mas só um pouquinho de chegar lá, te dizer uma coisa. No 2º século, cristãos foram queimados vivos, foram cortados pelo meio, cerrados pelo meio vivos. Cortavam, em alguns cristãos, em alguns rituais, as pernas do joelho para baixo, cerrando eles vivos, gritando e pedindo, matassem, mas não fizessem isso. A violência, a truculência em nome de Roma vai até o último imperador antes de Constantino. Quem se lembra? O último imperador antes de Constantino chamou-se Diocleciano. Então ele falou, chega! O Império Romano não aguenta mais esse povo. Por que eles não gostavam dos cristãos? Porque os cristãos eram um pouco isolados, porque todo mundo endeusava o imperador. César Augusto. Diocleciano se chamou Deus. Eu sou Augusto Deus. Todos terão de me chamar Senhor. E os cristãos não chamavam nenhum deles de Senhor. Kyrios. Chame-me Kyrios. E os cristãos se negavam. E aí eram mortos. Tanto que nos anos 70, se lembra, não somente houve lá em Jerusalém o início da diáspora, mas também na cidade de Roma construíram e inauguraram o Coliseu. E durante 90 dias mataram 10.000 cristãos comidos ao vivo sob o grito do povo, daquela grande arena, mata! E davam chance para ele dizer, não, abram mão. E alguns abriram mão. Mas a grande maioria se agarrava marido, mulher, crianças, e morriam todos comidos pelos leões famintos naquela grande arena que foi o Coliseu, porque se negava a dizer que ele era Kyrios. Eles se lembravam de Paulo quando escreveu aos Filipenses, e toda língua confessará que Jesus é Kyrios, que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E eles mantiveram até na hora da morte. Eu começo a pensar hoje, se você e eu estamos prontos a reeditar aquelas cenas de compromisso com o Senhor, dando a própria vida, como famílias inteiras deram. Daí porque eu acho, pastor, que esse congresso missionário, ele tem um tom muito maior. Ele tem que trazer a uma consciência intelectual e espiritual do que é cristianismo. Não é brincadeira, senhores. Estamos perdendo como cristãos hoje. Mas isso fica para domingo à noite, quando falarmos sobre
após reforma. Muito bem, então o que faz Diocleciano? Ele baixa o edito. Quero que todos os livros sagrados, perceberam? E não o Novo Testamento. Por que não no Novo Testamento? Estou falando aí 301. Porque não havia. Não havia. 301. Todo mundo era cristão, todo mundo cantava, vibrava, cantava os salmos, mas não havia nenhum livro como você e eu temos a honra. E hoje, muitos senhores e senhoras colocam o seu Novo Testamento, sabe onde? Na porta do carro. Na hora do culto, chegou um carro aqui no domingo, tira da porta, entra aqui, uma pinta de cristão, de uma hipocrisia de que não tem tamanho. Depois põe de volta na porta e só tira outra vez no próximo domingo pela manhã. E os filhos estão vendo. E aos poucos nós não sabemos por que estamos gerando filhos sem nenhum compromisso. Netos sem nenhum compromisso. Vivendo agora uma reedição de um tempo que exige uma nova reforma. Fica isso para a última noite. Então ele diz, quero todos os livros queimados. E saem os súditos dele para queimar tudo e queimam verdadeiramente. E aqui então uma coisa que esse auditório tem de anotar para nunca mais esquecer. Os livros originais de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, os livros do Novo Testamento originais, todos foram queimados de 301 a 303. Guarde isso. Porque de quando em vez eu ouço perguntas sobre isso e nós não sabemos explicar. Guarde isso. Quando queimam tudo, então Diocleciano pede uma reunião no palácio em Roma. Diz, senhores e senhores do Império Romano, os cristãos vão se acabar. Acabamos de queimar todos os livros sagrados. Percebem que a história alude a livros sagrados. Queimamos tudo. Os súditos bateram palma. Esqueceu-se ele que na obra do Espírito Santo a coisa funciona diferente. Queimaram os originais, mas as cópias já havia de todos os livros. Morreu Diocleciano, mas a Bíblia chegou a mim e a você hoje. Sabe por quê? Porque se o capeta é grande, se o encardido é grande, maior é o que está em nós. Se essa obra do Senhor, o processo da história acontece sob os olhos e domínio dele. Então guarda, morre Diocleciano, tem aquela guerra para escolher quem seria o próximo imperador, e é decidido que seria, não é decidido, na verdade ele ganhou uma batalha e ficou então Constantino. Mas ele teve um sonho, o sonho dele era uma cruz. Ele dizia no sonho, essa cruz, se for vitorioso, ele diz, bem, se eu for vitorioso, eu vou seguir a religião da cruz. E ele ganhou. Então ele baixa um edito. Quem se lembra o nome do edito? Edito de? Cidade ali pertinho, de Roma. Milão. Edito de Milão. O que é que dizia o edito de Milão? 313. O edito dizia o seguinte, a partir de hoje, o Império Romano tem religião oficial. Religião cristã. Até ali, os cristãos eram perseguidos, invadiram o mundo, apaixonados por Jesus e firmes. Lá em 1 Pedro diz assim, Pedro aos cristãos perseguidos e dispersos na Capadócia. As minhas experiências, nas 2 ou 3 vezes, que fui a Capadócia, são muito interessantes. Sabe por quê? Porque aí como é que eu vejo? Eles eram dispersos, corriam para a Ásia Menor, chegavam lá, tinha aquelas montanhas, aquelas serras, com um tipo de pedra que eles podiam abrir e fazer dentro salões de culto, fazer dentro o que quisessem, casas, e assim eles viviam. Só que de 313 acaba a igreja perseguida, e começa agora a igreja cristã privilegiada, dos homens e mulheres que são da religião do imperador. Ah, que pena. Eu não sei como seria, quando desci agora no avião, já agora à noitinha, aqui no Recife, matei a saudade, olhando essa cidade que eu tanto amo e que vivi tantos anos aqui, eu pensei, o que seria essa cidade se hoje houvesse uma perseguição? Que cristãos diriam,
Eu dou minha vida. Ele é meu Senhor. A minha família traz as marcas dele. Os meus filhos são apaixonados por ele. Minha casa tem a Bíblia que é deglutida, alimentada no culto doméstico. Os pequenos grupos da minha igreja estão pegando fogo, os PGs, todos estudando Jesus e crescendo amizade. Nada igual a Jesus. Eu quero perguntar à sua cabeça, nesta noite de conferência missionária, de que lado nós ficaríamos? Temos criado um evangelho muito incipiente. Tanto que Constantino, a primeira coisa que ele faz é mandar fazer 2 templos. Um templo em Roma e outro em Bizâncio. Que ele deu o nome dele, porque ele mandou fazer as muralhas, e aí tirou o nome de Bizâncio, que era o nome do 3º século daquela região, e colocou Constantinópolis, ou cidade de Constantino. Muralhas imensas lá. E somente em 1453 é que, com a tomada de Constantinopla pelos turcos, ali muda de nome também agora, de Constantinópolis para Islambul. Islambul ou Istambul, significa em árabe, os que são árabes aqui, eventualmente, São Paulo, há muitos deles, terra de muitos muçulmanos. Mas deixa lá, 1453, que inclusive ensejou o descobrimento do Brasil, porque fecharam lá o Estreito de Bósforo, e os europeus começaram a rodar por aqui, por África, viu meu querido Congo? Começaram a rodar por aqui, e na calmaria descobriram o Brasil por causa do Estreito de Bósforo, que une a Ásia, a Europa, ali que é Istambul hoje, ali foi fechado porque a Europa toda era chamada cristã. Estou falando aí dos anos 1453, um pouquinho anos depois, 50 anos, descobriram o Brasil, descobriram a América, e também Lutero ali estabelece as teses dele. Muito bem, começa um outro tipo de cristianismo lamentável. Eu escrevi aqui para você uma série de coisas, para você ter ideia, o que acontece quando a gente se estabelece, quando a igreja se estabelece em templo. Não digo a ninguém que o pastor Eli Fernandes é contra templo. Não sou contra. Eu lamento o tipo de culto que nós temos hoje nos domingos. Eu lamento. Chega aqui no domingo, em todo o Brasil, em todo o mundo. A semana passada eu estava na República Tcheca, na Hungria, na Alemanha, antes de vir para cá, para estudar tudo isso, até a semana passada, desse ambiente da reforma. E meus irmãos, o que eu lamento no meu coração? Eu lamento que chega o domingo lá e aqui, em todo mundo, em que nós temos os cultos. Vamos cantar agora o hino. Agora a banda vai subir para tocar. Agora recolhemos os dízimos de ofertas. Agora oremos por isso. Agora vai cantar um orador. Chega! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Nazareno não é um clube a mais no elenco dos clubes da cidade do Recife. Isso aqui não é uma organização. Isso aqui é corpo vivo de Jesus Cristo. O domingo tem a ver no templo, sim. Para quê? Para as grandes celebrações. Os PGs entram aqui, todo mundo cantando e vibrando pelo que Deus fez na semana. E entram aqui, sentam e acenam. E vamos cantar como cantamos agora. Sou feliz com Jesus. Você cantou formalmente. Você cantou tradicionalmente. Você não pôs vida. Sou feliz com Jesus, meu Kyrios, meu Senhor. E se amanhã Lula for presidente da República outra vez e tentar perseguir as igrejas, eu fico com o Senhor. Aonde está a minha convicção e a sua? Talvez isso seja o que o Espírito Santo de Deus quer despertar nesse congresso missionário que começa hoje. Um outro tipo de medida onde eu dei valor. Eu deixei hoje de assistir Rede Globo Televisão, essa porcaria chamada Rede Globo Televisão, esse pecado, esse lixo chamado Rede Globo Televisão. Eu deixei de assistir as novelas porcas, putrefatas da Rede Globo Televisão. Eu vim para aqui para quê? Para manter o status de frequentador de mais um clube chamado Nazareno, num congresso missionário? Não! Eu vim colocar minha alma no que eu creio, minha vida no que eu creio. E os meus filhos, de uma ou outra forma, irão retratar esse amor dos pais ou essa frieza dos pais. Por isso, meus irmãos, quando Constantino diz, agora a igreja oficial, ele cria uma sede. E a sede cria hierarquia. E esse evangelho que era estilo de vida gostoso, prontos a serem perseguidos por Jesus, agora passa a ser um evangelho instaurado, estabelecido,
que tem chefe, tem este, tem aquele, e agora tem que seguir essa hierarquia, e Jesus do céu lamenta. Imagina a tristeza de Jesus vendo alguns cultos nossos. Olha para cá e percebe o quanto ao longo dos anos a gente, mesmo com a reforma, continua com o evangelho sem gosto, sem vida, sem alegria, sem lágrimas de emoção. Se canta aquele hino que um dia você se converteu a Jesus e já não sente mais nada, porque a tua semana toda desvinculado com o Senhor já não te permite mais viver a emoção de cantar. Oh, quão cego eu andei e perdi. Foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Se perdeu esse elan, se perdeu essa alegria. Sabe por quê? Tudo começa nesse cristianismo instalado e estabelecido ali no quarto século. No quarto século, você tem uma série de fatores que eu anoto para você aqui, só para você ler, porque o tempo nosso é exíguo, com quanto estejamos aqui numa conferência, uma conferência missionária e num tema muito delicado. Preste bem atenção. No ano 375, ainda no quarto século, isto é, 50 anos após apenas o estabelecimento do cristianismo oficial, poderoso, privilégio agora da religião do império, essa igreja foi chamada católica, isto é, universal do império. Guarde isso. Qualquer católico aqui presente que faça teologia, eu permito que peça a palavra a mim agora. Foi um cristão católico nominal a perguntar besteira, sem profundidade, eu não permito, porque aí será bobagem de religião e nisso eu não entro. Agora, se houver qualquer padre aqui hoje, ou qualquer bispo, ou qualquer professor de catecismo católico, pode pedir a palavra e vamos conversar aqui para abençoar todo esse povo. Católica, universal, Império Romano. O império mandava no mundo então, que é parte da África, parte da Ásia e parte da Europa, ali pelo mar Mediterrâneo, que cortava esses dois países. Católica. Apostólica, porque ela será dos apóstolos. 375, você não tem ainda o Novo Testamento. Eu preciso dos textos dos apóstolos. Então ela será igreja católica, isso é do Império Romano Universal, apostólica, dos apóstolos, romana, cristã, de Roma, braço político, religioso do Império. Então, primeira coisa, 375, logo ali, quarto século, começou a veneração, decisão por veneração dos anjos, com confecção e uso de imagem de escultura. 375. Eu pergunto, os apóstolos ensinaram em algum lugar a venerar anjos? Eu quero ouvir o auditório. Os apóstolos em algum lugar ensinaram a venerar anjos? Então não pode ser igreja apostólica. Apostólica é se os apóstolos tivessem ensinado. Vou pular. 593. Gregório I, Papa, que não era Papa, na verdade era o bispo de Roma. O primeiro Papa é somente 608, todo mundo aqui sabe. Vamos lembrar, porque isso é uma grande aula hoje, para a gente sair mais feliz daqui. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? Então, 593, Gregório I cria a doutrina do purgatório. Isto é, ele baixa uma norma em Roma que a Igreja Católica Apostólica Cristã Romana teria agora um lugar intermediário entre o céu e o inferno, que as pessoas ficassem purgando os pecados. Quem pagasse mais para tirar alguém do purgatório, tiraria e ir direto ao céu. Se não pagasse, aí ia de lá para o inferno. 600. Em 600, o mesmo Gregório I, ele decide que as missas em Roma, eu estou falando em Roma por quê? Porque o mundo à época tinha 5 grandes bispados. Quem se lembra? Ano 600. Nós tínhamos um bispo de Roma, na Europa. Um bispo de Alexandria, no Egito. Um bispo de Cartago, no Egito. Tínhamos o bispo de Antioquia, na Ásia. E tínhamos o bispo de Jerusalém, na Ásia. Esses 5 foram chamados, inclusive, por Constantino, para uma reunião para decidir quem deles ficaria como chefe da igreja, para, junto de Constantino, tomar decisões para a igreja do Império Romano, católica, isto é, do Império, universal do Império.
não chegaram a nenhuma unanimidade. Então, levaram os anos 300, 400, 500, sem ter um Papa. Então, todo mundo aqui me ouça. A primeira pessoa a ser chamado Papa foi só em 608. E isso também desmistifica uma ideia que alguns tinham aqui, de que o primeiro Papa é Constantino, nos anos 300. Ou em Pedro, tem uns bobões aí. Eu chamo de bobões, sabe por quê? Porque quando eu estudava na Católica, fazia o meu mestrado em Ciência e Religião, eu chamei os meus colegas também de bobões. E quando terminei o mestrado na Católica em São Paulo, eram 13 padres, 3 freiras e eu. E eles me chamavam de sacerdote Eli. Aí quando terminou, o frei Leonardo Boff perguntou: quantos de vocês terminam o curso de mestrado em Ciências da Religião no sacerdócio? Nenhum dos 13 padres. Nenhuma das 3 freiras, inclusive uma delas grávida de um garoto da PUC. Aí alguém disse lá: o sacerdote Eli, só ele. E eu disse: Leonardo Boff, com muito orgulho, eu termino sacerdote Eli, mais sacerdote Eli do que antes. Aí ele falou assim: eu queria dizer a você, Eli, que nem eu também termino padre. Eu estou agora frequentando a igreja metodista Rudy Ramos, como de fato ele foi batizado na igreja metodista Rudy Ramos, que é um dos maiores nomes do catolicismo moderno no Brasil, um homem inteligentíssimo como ele é. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos, para vocês? Só para dizer, desmistifiquem a ideia de que o primeiro Papa foi nos anos 300 com Constantino. Foi nos anos 600. Agora, olha o drama. Pastorzão, vou tirar aqui meu paletó, vou jogar em você, mas ninguém vai cair. Porque Jesus já nos levantou, amém? Oh, glória! Estamos em pé, no nome de Jesus. Meus irmãos, Luiz Félix, 608, Lula. Quando eles fizeram a reunião com os 5 bispos do mundo, eles decidiram que o bispo agora seria principal, o de Roma, que estava perto do imperador. Sabe-se que teria de dar títulos para ele, para ser respeitado como líder da igreja cristã de então. Primeiro título, Papa. Preste atenção, quem tem caneta anote, por uma razão simples: de tudo que a gente ouve, guarda apenas 3%. Daqui a 3 dias ninguém se lembra de nada. Primeira coisa, ele será Papa. O que é Papa em grego? Quem sabe aqui? Hã? Pai. Pai. Muito bem. Agora eu pergunto a vocês: quem é pai na Bíblia? Eu quero que você encha a boca. Quem é pai na Bíblia? Deus! Ele é pai, pater. Jesus disse, quando for orar, deveis orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E quando ele orava, ele dizia: Abba, Pai, meu Pai íntimo, meu Pai que me ouve, meu Pai querido. Ele enchia a boca. E quando ele foi fazer a maior das parábolas, minha filha, como é seu nome? Danielizinha. Quando ele foi fazer a maior das parábolas, foi a parábola do filho pródigo, que é mais do pai que esperou o filho do que o filho que voltou. Porque que pai é esse que diz: nada disso, para com esse papo, você estava perdido, meu, foi achado, estava morto, reviveu, eu quero você de volta. Olha que pai, vai ter festa hoje para você. Vamos matar um boi, vai ter cupim, vai ter torresmo, vai ter picanha. E fizeram uma festa. E o pai da parábola traz a ideia do Papa, pai. Então, primeira coisa lamentável, senhores, nessa primeira noite missionária histórica para essa igreja, deram o nome ao líder da igreja de pai, nome só dado a Deus. Acharam um pouco? Chamaram-no também de Sumo Pontífice. Aqui que conhece latim, sabe o que é pontífice. O que é pontífice em latim? Ponte, mediador. Pergunto a vocês, quem é mediador na Bíblia? Jesus! Jesus! Sumo! Essa igreja dos anos 60 já não é mais cristã, sequer apostólica, que os apóstolos jamais intitularam qualquer líder de sumo, a não ser Jesus. Pelo contrário,
diziam: nenhum nome há entre Deus e os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus. Era uma convicção tremenda no nome de Jesus. Mas o Papa, como estava fora do Novo Testamento, e já era uma igreja política, era mais cristã, querida, como foi antes de Constantino, ele é chamado de Sumo Pontífice. Achou pouco? Então olhe para mim. No mesmo concílio, 607 para 608, tomaram outra decisão. Ele também será chamado vigário de Roma. Quem já achou o que significa vigário? No latim, vigário significa substituto, aquele que substitui. Eu olho para esse auditório seleto nessa primeira noite e pergunto a vocês: quando Jesus falou em João 14, não vos deixarei órfãos, vou enviar para vocês o outro que me substituirá. Quem é substituto da Bíblia? É o Espírito Santo. Então, pastor Rolando, essa igreja começa com um Papa em 608, com os 3 títulos da Trindade. Ela não era mais cristã, ela perdeu a forma, já precisava ali de uma reforma, já estava fora da forma, deforma. Querem mais? Então anotem para saber e entender porque Lutero entendeu que chegou aquela hora e chegou mesmo. Veja bem, além disso, em 786, começou então o culto às imagens. Pergunta esse auditório: alguma vez os apóstolos ensinaram culto às imagens? No ano 1054, todo mundo se lembra que essa igreja cristã já se divide em igreja do Oriente e do Ocidente. Do Oriente, igreja romana petrina. Do Oriente, igreja ortodoxa grega paulina. Por isso que as duas jamais se encontrarão. Quem vai aqui à Grécia vai ver toda a igreja Saint Paul, São Paulo. Em Roma e no mundo todo, de igrejas católicas, apostólicas romanas, Pedro ou Petrinas, né? Mas logo em seguida, em 1079, o Papa Gregório VIII instaura o celibato dos sacerdotes. Agora, nenhum sacerdote pode ter sexo, nenhum sacerdote pode casar. Sabe o que gerou? O que você está vendo agora? A Igreja Católica, através do Papa Latino, aqui da Argentina, pedindo perdão ao mundo inteiro, por milhares e milhares de padres, milhares e milhares de bispos, milhares e milhares de clérigos, transando com crianças, numa pedofilia sem limite. Quem lê um texto que o Papa produziu antes de ontem, fica estarrecido. Ele diz lá: prefiro dizer isso, dormir em paz, a esconderem vocês bispos do mundo. Os bispos do mundo inteiro estavam lá reunidos. Então ele foi o ano passado para os 499 anos da reforma protestante na Suécia. A Suécia, 1,2% é de católicos. O restante quase todo é de evangélicos, excetuando os agnósticos e ateus, que é o número seguinte, e depois os católicos, 1,2% apenas. Ele foi à solenidade dos 499 anos da morte de Lutero. E quando chegou lá, ele disse isto, abro aspas: o mundo protestante evangélico está de parabéns. Lutero fez um bem ao cristianismo quando ensinou o povo a voltar-se para a palavra. Preste bem atenção, foi a igreja romana que proibiu. Você vai ver aqui a proibição para a leitura da Bíblia. Muito bem, celibato, lamentável, em 1079. 1084, Concílio de Verona estabelece a Santa Inquisição. Quem é professor de história sabe, Santa Inquisição, Deus me deu alguns privilégios de pregar na Espanha. E uma das vezes, eu preguei na época do aniversário do fim da Inquisição. Meus irmãos, a Espanha ficou 600 anos em Inquisição. A Inquisição começou na cidade ali pertinho, onde também estive pregando,
Naquela cidade pequena, os judeus eram triturados. Entrei na cidade dos judeus, que mandavam em tudo aquilo, eram os ricos que havia à época, e havia um moinho. Então ele é colocado de costa no moinho, os braços presos para cima, as pernas amarradas para baixo, e aí 3 homens começam a rodar o moinho para triturar, como quem faz carne para uma carnificina qualquer da vida, a triturar os homens, a gritar. E eles colocaram lá sons de gritos. Quem entra naqueles museus, naqueles cantos especiais, ali vai ouvir os gritos, 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 de chocar a humanidade. Gritos dos judeus sendo consumidos na Santa Inquisição, mandada, sabe por quem? Pela Igreja Católica Apostólica Romana. Inquisição. Na França, professor de história sabe, só houve uma noite de Inquisição, chamada Noite de São Bartolomeu. Só uma noite. 5.000 foram queimados vivos. No outro dia, a França estava com vergonha do que fizeram. Em nome de Deus, em nome de Jesus, onde está esse Jesus? Então hoje, a gente quer criticar os muçulmanos. Como eles acham que nós temos moral para criticá-los no que fazem no estado do califato? Como? Se nós matamos milhares e milhares, queimados, como foi a noite de São Bartolomeu, que eles colocaram cristãos amarrados nos postes com 4 palmos no chão. E naquele momento, 5.000 nos postes, as fogueiras abertas embaixo. Ora, quando eu ligo um chuveiro de água quente para tomar banho, e que está muito quente, que põe a mão, eu tiro logo porque eu não aguento. Agora, isso é só um chuveiro, que não está na brasa. Agora imagine o seu corpo ser consumido pelo fogo em uma fogueira. É muito sofrimento. Sabe por quê? Porque houve um cristianismo que não era mais apostólico, que os apóstolos jamais ensinaram isso. Pelo contrário, o que é cristianismo, senhores? Pastor, nós estamos aqui no congresso. Eu vou levar mais uns 15 minutos. E espero que amanhã você possa louvar a Deus, que valeu a pena estar aqui hoje à noite. Senhores, o que é cristianismo? Jesus disse, cristianismo é o seguinte: se alguém te pede andar 1 milha, vai 2. Vai 2. Aí é cristianismo. E se alguém pede a tua roupa, dá a capa. Dá a capa. E se alguém te bate a face, vai, dá outra. E se alguém é teu inimigo, ame-o. Não vingue não, que ninguém sabe vingar. Por isso que Deus disse, minha é, deixa comigo que eu sei fazer isso. Tá certo? Isso é cristianismo. Não pode ser outra coisa. Então você veja como é interessante. Porque nesse momento você tem um cristianismo tão distorcido que em 1215, que já começa a surgir os grupos maiores protestando contra a Igreja Católica Apostólica Romana para voltar à Bíblia. Toda reforma é volta à Bíblia. Amém? Você pode dizer isso comigo? Então diga assim: eu creio que toda reforma é volta à Bíblia. É isso aqui. Só a tua palavra é verdade. Só a tua palavra é verdade. Reforma é volta à Bíblia. Queriam, não, volta à Bíblia. Haviam saído porque admitiram que a tradição tinha o mesmo preço na paralela da Bíblia. Volta à Bíblia, volta à Bíblia. 1215, o Papa Inocêncio III promulga a transubstanciação. De hoje em diante, você tem trans, que é uma palavra latina. Quando você pegar o pão, ele vira corpo. Onde está isso na Bíblia? Faça isso para lembrar de mim, em memória de mim. O corpo de Jesus já foi morto na cruz por nós. O sangue já foi derramado na cruz por nós. Eu e você estamos aqui porque o sangue de Jesus nos purificou um dia de todo o pecado. A obra foi feita na cruz, amém? Ela é completa na cruz. Mas por que essa excrescência? Isso aqui não é de maneira nenhuma dos apóstolos. É porque eles já não tinham mais nada com a Bíblia. 1215. Mais ainda, em 1215 também, no Concílio Latrão, vocês também estudaram muito,
o mesmo Papa, que é o Inocêncio III, ele estabelece a confissão auricular. Daqui em diante, só um tem condições de perdoar pecados, o padre. Vá para ele, confesse, que ele dá o perdão de Deus. Esse é o caminho para as indulgências. Começa por aí. Imagina você, Jesus fala o quê? Ele fala assim: vai ao teu quarto, e teu pai, que te ouve em secreto, te recompensará. Eu posso ouvir um aleluia? Ele te recompensará. Fala para ele em secreto. Ele tem poder de perdoar. Ele sim pode perdoar. A igreja nenhuma tem poder. Pastor Rolando não tem, pastor Marcos não tem, pastor Eli não tem. Nós não temos. Como é seu nome, pastor? Matuca? Maluta. Maluta não tem poder para perdoar. Só o Senhor Jesus pode fazê-lo dessa forma como ele faz. 1229, no Concílio de Valença, ali pertinho também de Roma, ele proíbe os leigos a leitura da Bíblia. E ali começa a história de leigos e clero. Por que leigos e clero? Porque se eu tenho clero, ele sabe tudo. Mas o leigo, tirando a Bíblia dele, ele não saberá nada. Logo, ele não pode interpretar a Bíblia. Só pode quem sabe. Olha que coisa terrível. Eu sou contra a palavra leigo. Leigo? Eu sou contra. Porque ela nasce nesse contexto de secularismo da Igreja Católica Apostólica Romana, que era a igreja cristã de então, que eu a chamo de cristã, porque não havia outra, que cria o leigo para separá-lo, para distanciá-lo do clero, que à altura já era um clero extremamente adoentado, doentio, infeliz. 1415, proibido ao povo no culto o uso do vinho. Não sei se até hoje é proibido, mas tem um pão que rola para todos. Depois o padre vai lá e toma o vinho. 1415. Agora, eu tenho uma coisa que aconteceu em 1415. Há 15 dias eu chorei muito. Eu fui até a cidade de Praga, na Tchecoslováquia, onde viveram 2 pré-reformadores que morreram queimados. Um foi em 1389 até a cidade de Praga, da cidade de Boêmia. Chegou lá, foi estudar em Praga, fui à universidade dele, anotei, escrevi lá. Foi muito bom. Agora, esses dias atrás, chamado John Huss. John Huss, tão inteligente que em 1405 ele já era reitor da Universidade de Praga, uma das mais antigas do mundo. Uma cabeça, uma inteligência. Aí ele começa a pregar contra: que igreja é essa? Com ouro e ouro. Meus irmãos, as igrejas lá da Europa são de ouro, levaram 100 anos, 200 anos. Que é isso? Isso tudo é ostentação? É de um povo que se afastou do Senhor, que a Bíblia diz que quando ele nasceu não tinha nem onde reclinar a cabeça. Eu gostei de chegar aqui e encontrar essas cadeiras. Pastorzão, ajuda o pastor Marcos, quando vocês saírem daqui, para um lugar maior, a continuar com essas cadeiras. Por que comprar bancada cara, estufada, especial? Jesus está voltando! Jesus está voltando! Igreja não é banco caro, igreja não são paredes cheias de enfeites. Mas o Senhor Jesus, quando nasceu, não houve nem onde nascer. Quando viveu, ele não tinha onde reclinar a cabeça. E quando morreu, aí houve que emprestasse um túmulo para ele morrer. E o pastor, o pregador, que era o bispo ali de Praga e reitor da universidade, dizia: parem com isso! Chegou até Roma, e Roma mandou chamá-lo, e ele foi. Era uma emboscada. Em 1415, ele diz: não abro mão de nada, eu creio nisso. Ele é queimado ali, desculpe, Roma não, na Alemanha, desculpe, da Alemanha, Valência, ele é queimado. Sabe como foi queimado? John Huss, da seguinte maneira: pegaram a madeira, amarraram-no na madeira, fizeram um fogo grande embaixo e puseram de costa, amarrado na madeira. Enquanto queimava aqui, ele gritava, dizendo o seguinte: hoje vocês queimam um ganso. Huss, em alemão,
significa ganso, mas amanhã verá um cisne. Outra tradução também pode ser: amanhã verá uma águia e vocês não queimarão mais. Parecia que ele estava vaticinando a vinda de Lutero 100 anos depois. Já pensou? Queimou assim. E um pouquinho depois, outro cara de Praga chamado Jerônimo disse: eu concordo com ele. Sabe por que ele fez isso? Porque Praga se revoltou. A República Tcheca, que se transformou em República da Tchecoslováquia, um pouco mais adiante, vocês sabem, em 1918, quando a Rússia instaurou o bolchevismo, juntou tudo e chamou Tchecoslováquia. Em 1990, voltou a ser República Tcheca. Mas ali, Jerônimo de Praga diz: eu creio em tudo que Hus pregou. É levado para a Valência também queimado vivo. Em nome de quem? Do Papa. Uma bula decide que esse homem é herege e deve ser queimado vivo. Isso é cristianismo? Por isso que esse Papa, que não é, para mim, das melhores figuras, que está muito em cima do muro, para agradar todo mundo, fica em cima do muro, e ele pensa que o muro não tem dono. E o muro tem dono, né? O dono do muro é o capeta. Quem está em cima do muro, esquece que o muro pertence ao encardido, ao capeta. Não brinque com isso, que é muito sério. Mas ele agora está pedindo desculpa de toda forma, porque ele reconhece a besteira, em nome de Jesus, de queimar vivo os ilustres reitores como um Hus, ou um homem como Jerônimo de Praga. A República Tcheca se uniu tanto, que aí eu estou dizendo para você com muita alegria, há um monumento, quem quiser, me dê o seu zap, eu mando para você hoje à noite, há um monumento na praça principal de Praga, inaugurado em 1915, em plena Primeira Guerra Mundial. Lindo, imenso, talvez do tamanho de toda essa sala, imenso, com Hus em pé, John Hus, e as pessoas ao redor caídas, e ele em pé, em homenagem aos 500 anos de John Hus, 1915, um reformador. Qual o segredo? Apaixonado pela Bíblia, apaixonado pela palavra, só queriam isso. Papa, volta para a palavra. A igreja cristã, chamada católica, apostólica, que não é mais, volta para a palavra. Tudo era uma volta para a palavra. Bem, eu estou aqui na Idade Média, e na Idade Média quem mandava no mundo era a igreja católica. Havia 4 áreas claras no mundo, e ela mandava nas áreas. Uma, nas ciências, ela mandava. De Roma. Quem vai à Hungria? Eu nunca havia ido à Hungria, e não preguei na Hungria. Fui visitar agora, por causa da pré-reforma. Eu queria estudar as coisas da Hungria, e também na República Tcheca, da pré-reforma. Meus irmãos, é uma língua muito difícil. Imaginar que a igreja católica mandava ali. Em Praga, mandava ali. Na Alemanha, mandava ali. Portugal, Espanha, França, mandava sim, ali. Na Inglaterra, mandava em tudo. De tal maneira que nas ciências, nenhum cientista podia dizer nada que a igreja não concordasse. Nicolau Copérnico disse: a Terra é redonda e ela gira em torno do Sol. Aí a igreja católica mandou dizer para ele: ou retira o que você acabou de dizer, que nós mandamos na ciência, ou você vai responder com sua vida. Ele falou: não, eu retiro, eu quero viver. Não. Aí entra o outro lá, Galileu Galilei, que era um auxiliar, seguidor dele, manteve a mesma palavra. Apertaram e falou: não quero briga não, deixa assim. A igreja católica mandava nas ciências. Mandava nas ciências. Querem mais? Mandava na economia. O dinheiro era para ela. Os impostos eram para ela. Só que naquele momento da Europa, estou falando aqui do final dos anos 1400, o clima era tão ruim para ela, que começam a surgir os estados, nações. Cada pedacinho ali tinha um rei e precisava de dinheiro para manter tudo aquilo. Não tinha como mandar para o Papa. Que bom. Foi cortando dinheiro em Roma, Aí aumenta a pressão das indulgências para levantar dinheiro, porque os estados-nações não podem mandar dinheiro para eles. A Alemanha por aqui, a Inglaterra por aqui, não queremos mais nada para o Papa, vamos acabar com isso. E vão criando os estados-nações, e a igreja católica vai perdendo. Ciências, nas artes. Você imagina, por exemplo, um Leonardo da Vinci, o espetáculo que foi esse homem. Ele era só permitido fazer rosto na Renascença, porque agora nós estamos entrando na Renascença, rosto de pessoas. O corpo tem que ser de anjo. Se tivesse um corpo nu, a igreja católica
pedia providências imediatas e duras, e muitas vezes com a própria vida. E esses homens afrontaram: nada disso, acabou o teu reinado, nós somos artistas. E começaram a escrever e produzir monumentos, esculturas com o corpo da mulher, o corpo do homem. Ela foi perdendo terreno, precisando das indulgências, precisando, até que entra nos anos 1500. Lá em Wittenberg, há um jovenzinho que vem de uma família muito pobre estudar ali. E estuda e é deslumbrantemente inteligente e capaz. Logo é professor de teologia. Ilustrou-se. Aí um dia ele está lendo a Bíblia, aí diz assim, Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Eu falei, como é que é? Aí ele outra vez vai olhar o texto original, e ele sabia grego, hebraico e latim, e diz assim, porque do Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse homem chora, o justo viverá pela fé. Por que não na minha igreja? Ah, como eu queria que o Papa entendesse. Ele prepara então teses para levar o Papa a despertar-se. Ele não queria romper com a igreja, mas despertar-se para volta à Bíblia, volta às Escrituras. Mas o Papa não deu e nem dava ouvido a ninguém. Estou falando Leão 10. Leão 10. O que ele faz? 31 de outubro, antes de ontem, há 3 dias, ele pensa, amanhã, 1º de novembro, dia de Todos os Santos, todo mundo aqui de Wittenberg virá para a capela do castelo para cultuar, especialmente os burgueses viram cultuar. Então vou colocar minhas teses aqui, tudo manuscrito, Aí não havia a imprensa que desse ali em 1521, exatamente quando John Gutenberg, que é também parente dele, que é patrício dele, descobre a imprensa. Como vocês sabem que Deus é Deus, né? Deus é Deus. Quando ele traduz para o alemão a Bíblia, Deus inventa a imprensa e a Bíblia já vai para a imprensa, que Deus é Deus. Guarde bem, ele manda colocar tudo naquele mural. Esse mural encheu-se das teses, 96 teses. O povo chegava no dia 1º, lendo aquilo, não é possível, Lutero pirou. Loucura é pura. No outro dia de finados, 2 de novembro, era o assunto em Wittenberg, em toda a Alemanha, só que agora a Alemanha inteira disse, estamos com Lutero, não queremos mais vínculo com Roma, não daremos mais dinheiro para Roma, Roma não manda mais de nós, ela é excrescente, ela é imoral, ela é corrupta. Mas como isso estourou? Estourou porque chegou um cara chamado John Tetzelson. Aí ele veio vender indulgências da Alemanha. Aí ele, indulgências, indulgências. Quem der tanto, terá 3 meses de perdão para os pecados que cometer. Quem der tanto, 1 ano, e tanto. Aí quando chega para Lutero, Lutero mete a mão. Chega! Acabou! Eu acabei de ler, o justo viverá pela fé. Essa igreja cristã só é cristã no nome. Se esqueceu de Cristo, se esqueceu do Novo Testamento, se esqueceu dos textos sagrados. Chega! E afixa as teses nos umbrais daquele castelo, no templo daquele castelo, e dá o rebu que você e eu conhecemos. Eu paro por aqui hoje, fazendo essa recapitulação numa história desde a Bíblia até Lutero, para dizer o seguinte para você: nada acontece fora dos olhos de Deus. Ele é Senhor da história. Segredista, diga aleluia. Nada acontece fora do controle dele. Quando o homem pensa que está mandando, fazendo e acontecendo, como a igreja romana que fez-se tão infeliz na história, Deus levanta homens preparados, homens para liderar como ele liderou. E dali em diante, a história daquele cristianismo mudou, porque ele não queria criar uma igreja, mas estabeleceu-se em seguida, e outras, como veremos amanhã. Meus irmãos e minhas irmãs, se eu tivesse 1000 vidas, eu queria ser 1000 vezes cristão de Jesus, cristão da Bíblia, cristão da palavra. Vale a pena crer no Deus de verdade. Quem crê em Maomé sabe que um dia Maomé morreu e os ossos se fizeram putrefatos. Quem crê em Buda sabe que um dia Buda morreu
e ficaram os ossos dele lá. Quem lê Brahma sabe que lá na Índia há um túmulo com os restos mortais de Brahma. Mas o Jesus que você e eu cremos, e em nome de quem estamos aqui hoje à noite, morreu, ressuscitou, o túmulo está vazio, foi para o céu, está vivo e vai voltar. Vale a pena crer nele. Aleluia. Amém.